Vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos aqui presentes. Estou vendo aqui, olha aí, Pedro Emanuel, Carla, meus alunos, Paulo Henrique, PH, a nativa. Gente, vamos lá, alguns alunos aqui. A Erivanda é aluna do primeiro ano ou é mãe? Gente, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, né? Hoje o tema ficou só um tema um pouco complexo. Até achei estranho o Alan me pedir sobre essa temática, mas eu quero, junto com vocês, tentar trabalhar um pouco, né, essa temática tão importante para vocês. E aí eu vou pedir um pouco da atenção de vocês. Em que sentido? Na hora que a gente começar a falar sobre o conteúdo, eu vou pedir que vocês realmente perguntem quando tiverem dúvidas, porque o conteúdo é complicado. É um conteúdo que, apesar da gente aqui aproveitar uma hora e pouco, a gente vai ter que se deter, né, algumas nomenclaturas que não estão no nosso vocabulário do dia a dia. Então, é um pouco até difícil para a gente adentrar. Então, como você está, sou professor, né, de biologia, professor da Escola Cônigo e atualmente também professor da Escola do Abraão, lá em Quixadá, e estou, né, aí no projeto Pensa desde o início da sua formação, junto com a professora Liliane e o professor Ala, e, salve me engane, o único professor de biologia que está na composição. Espero aí os meus alunos, né, do terceiro ano que estão aqui nos ouvindo, que caso um dia entre na graduação de biologia, venham também para o Benção, né, para a gente compartilhar aí mais conhecimento junto com a galera. Então, pessoal, vamos lá. Aproveitando que é uma aula no Meet, eu queria que vocês trouxessem ou pelo chat, ou vocês podem até ligar o microfone, o que é que vocês entendem, né, como bioenergética, ou, né, ou um termo mais separado, energia biomolecular. Alguém tem alguma informação, algum conhecimento sobre isso? Carla e PH, vocês não podem dizer não, porque vocês estudaram agora nesse bimestre só energia celular, tanto nas plantas como também nos seres vivos, né, nos organismos consumidores. Alguém quer dar uma palavrinha sobre bioenergética? Ninguém? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte: quando se fala em bioenergética, a gente precisa lembrar principalmente dessa ideia de transformações de energia. E o que são transformações de energia? O PH botou, processa energia para os organismos de forma geral, acho. Aí é aquela resposta muito bem superficial, Paulo, que você falou só para dizer que sabe de alguma coisa. Mas, infelizmente, não é um conceito tão aberto assim. Ó, quando a gente fala de bioenergia ou bioenergética, a gente tem que lembrar dentro do conceito biológico que nós vamos falar sobre via metabólica, certo? E aí, antes de começar a ideia da via metabólica, a gente precisa lembrar de um conceito da física, né? A primeira e a segunda lei da termodinâmica, que vai trabalhar propriamente esse conteúdo de maneira mais sucinta. E aí eu quero só falar para vocês o que Lavoisier já dizia, né? Que nada se perde no universo, tudo se transforma, né? Não existe essa ideia de que o universo ele vai pegar aquilo que ele fez, vai destruir para depois fazer de novo. Não. Há uma transformação constante, há moléculas que vão ser modificadas para formar outras moléculas e no final a gente tem a sua função realmente executada. Então, quando se fala em bioenergética, a gente precisa lembrar de transformação de energia dentro de sistemas biológicos. Quando eu falo sistema, eu falo de respiração, eu falo do sistema homeostático, eu falo do sistema cardiovascular, eu falo do sistema linfático, eu falo do sistema urinário e tantos outros sistemas
que nós temos no nosso corpo que vai necessitar de moléculas fundamentais para a sua execução. E aí, eu queria passar aqui, eu queria que vocês se detessem aqui nessas duas leis. Preste atenção para que a gente não possa deixar passar essa informação tão importante para relacionar com relação à energia. Primeira lei, né, da termodinâmica, ela diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Então, você tem, né, hoje vários sistemas energéticos que atuam no Brasil e eles pegam meios de energia e transformam em outro. Um exemplo disso é a energia solar. A energia solar, ela pega a energia captada do Sol, é captada por placas, essas placas transformam a energia solar em energia elétrica e alimentam a rede. Assim como a gente tem as hidrelétricas. A água, ao passar movimentando aquelas usinas, vai gerar, né, uma reação onde aquele movimento daquelas usinas vai transformar a sua energia em energia elétrica. Então, você tem várias estruturas que vai fazer isso. Dentro do nosso corpo, nós vamos ter moléculas que vão ser quebradas ou formadas para que possa ocorrer energia. Um exemplo disso é a glicose. A glicose é uma molécula extremamente energética. Ela é rica em carbono, ela é rica em hidrogênio e ela é rica em oxigênio. Ao ser degradada, ao ser quebrada, você tem ali vários elementos químicos que vai te ajudar na formação, né, na utilização de energia do corpo. A outra coisa, o segundo conceito, né, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: relaciona-se com a direção espontânea dos processos termodinâmicos e introduz o conceito de entropia. E aí, quando eu falo entropia, eu quero que vocês se detenham nisso aqui, ó, sobre que mede, no caso aqui, que mede o grau de desordem de um sistema. Ou seja, o sistema, ele vai entregar 100% da energia, mas não vai captar tudo. Então, você tem aqui um exemplo de um sistema biológico, que é uma cadeia alimentar, que vai começar pela liberação da energia, né, fotoquímica do Sol, através dos seus fótons, que vai, né, ajudar as plantas a produzir o seu próprio alimento, mas essa energia do Sol, ela não vai dar 100% da energia. Ela vai ser transformada. Transformada em quê? Em calor. Então, a planta vai absorver uma parte e essa parte vai ser utilizada pela planta. Assim também um gafanhoto, ou louva-a-Deus, no caso aqui, que vai consumir a parte que ela absorveu do Sol, mas durante o consumo ela vai gerar calor. Então você tem uma perca constante na maneira que vai crescendo a cadeia alimentar. Quanto mais distante a cadeia, menor vai ser a quantidade de energia que ela vai absorver. Então é por isso que uma raposa precisa comer muitos pássaros, e um pássaro precisa comer muito gafanhoto, e o gafanhoto precisa comer muitas plantas, e as plantas precisam de sol quase que direto. Ou seja, quanto mais perto tiver a cadeia, mais ordem ela vai ter na questão de requerer ou absorver energia. Quanto mais distante, mais desordem ela vai ter, quer dizer, ela vai perder mais energia. Por isso que essas duas leis, elas vão trabalhar diretamente na questão energética. Só que aí, para que a gente possa lembrar aqui um pouco esses conceitos, a gente vai lembrar sobre vias metabólicas. O que são vias metabólicas? As vias metabólicas são nada mais, nada menos que vias que vão transformar inúmeras moléculas que nós consumimos no nosso dia a dia para transformar em energia. E aí nós temos três grandes vias importantes, com exceção à quarta, que eu abri coloquei aqui um característico, né? Por quê? Porque é algo que vocês não estudam na escola e é interessante passar porque sempre cai em prova de Enem ou até mesmo em prova, né, de vestibular. Então, o que são vias metabólicas? Vias metabólicas são sequência de reações químicas interconectadas que ocorrem em células.
transformando moléculas em outras moléculas, geralmente com o objetivo de produzir energia, construir blocos de construção ou eliminar resíduos. Então, assim, quando a gente fala de via metabólica, a gente precisa lembrar que são as vias que vão nos dar a oportunidade de se alimentar. Essas vias, elas vão, né, garantir ali não somente moléculas para suprir o nosso corpo, como também vamos usar moléculas extremamente energéticas. Essas moléculas vão estar em cada alimento que a gente consome. E aí eu quero que vocês entendam essas três vias. A glicólise, que é a primeira via, o ciclo de Krebs, que é a segunda via, e a fosforilação oxidativa. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse processo não ocorre assim. A glicose começa, o ciclo de Krebs vai depois, e depois a fosforilação oxidativa. Não. Tudo está ocorrendo diretamente no nosso corpo. Não importa se a glicose está trabalhando ou não, o ciclo de Krebs também vai trabalhar. Então, não existe aqui uma sequência dizendo o seguinte: olha, o ciclo de Krebs só vai começar depois da glicose. Não. Só vai começar no momento que eu tiver moléculas que iniciam o processo. Quem é que vai produzir essas moléculas? A glicose. E aí vamos supor, a glicose produziu ali centenas de piruvato, que é a molécula que ativa o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs pode começar em sequência? Ele pode. Tem necessidade dele começar? O corpo que vai dizer. Então, se eu precisar de molécula, o ciclo de Krebs vai dizer: olha, começa aí, utiliza aí os piruvatos que tem armazenado, que a gente vai poder aproveitar. Assim também com a fosforilação oxidativa. O que eu quero dizer para você é que não existe uma sequência linear no fato de dizer assim: uma só funciona quando a outra termina. Não. Elas funcionam, né? Cada uma vai funcionando conforme a sua molécula vai aparecendo, e assim sucessivamente. Tá? Então, elas estão interconectadas, né? Uma vai depender da outra, seja diretamente ou não, certo? Mas elas vão precisar dos produtos que elas vão, ou seja, consumido, né? Ou seja, produzido. Então, a glicólise, ela vai levar esse nome pelo fato dela aproveitar as moléculas de glicose que nós consumimos, e aí eu quero dizer para vocês que essa molécula ela está em grande parte da nossa alimentação, tudo que é derivado de planta, ela tem glicose, né? Ela vem em amido, e amido é quebrado em glicose, e essa glicose é jogada para o nosso sangue, e em seguida, né, o nosso sangue leva até as células. Então, a glicose, ela vai estar na maioria da nossa alimentação, com exceção a carne. Então, quando perguntarem quais alimentos são ricos em glicose, vocês vão dizer que grande parte dos alimentos. E aí, para ser mais exato, são os carboidratos. É pão, tapioca, bolo, salgado, arroz, macarrão, cuscuz e outros alimentos. Quando vocês tiver uma alimentação carne, a gente tem principalmente ali aminoácidos. Aí lembrando a vocês que nós temos 20 aminoácidos, né, a qual nós podemos consumir, e esses aminoácidos podem ser absorvidos e levados para as vias metabólicas. Ok? Alguma dúvida? Vamos aproveitar. Uma das coisas que eu mais pedi o aula é que essas aulas fossem no Meet, para que vocês pudessem participar. Então, só recapitulando, a gente vai ter três vias principais, que é a glicose, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E aí a gente tem uma aqui, a qual eu quero trazer para vocês, que é a gliconeogênese, né? E ela é extremamente importante, principalmente quando não se tem uma alimentação rica em glicose, certo? Então, vamos lá. Como não tem dúvida, nesse primeiro ponto, eu quero começar com a glicose. A glicose, como eu falei para vocês, ela vai ter algumas informações importantes. Então, antes de mais nada, a glicose ela vai começar no momento que a gente consome glicose, ou seja, açúcar. Quem vai controlar o nível de açúcar no sangue vai ser a nossa insulina.
se a gente tiver tiver produzido a insulina no corpo, ela vai fazer a quebra dessa molécula, liberar na corrente sanguínea, e aí a corrente sanguínea vai levar até as células. Então, quando ela entra dentro da célula, principalmente ali no citoplasma da célula, ela vai identificar uma molécula de glicose que vai passar por umas fases. Essas fases nós chamamos ela de via glicolítica ou glicólise. A glicose nada mais é do que um processo fundamental, onde uma molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de piruvato. Você tem uma molécula de 6 carbono, que ao finalizar os 10 processos químicos, vai terminar com duas moléculas de piruvato, que vai ter 3 carbonos. Ou seja, eu peguei uma molécula de 6, quebrei e virou duas de 3. Eu não destruí nada, eu apenas transformei algo que era 6 em duas de 3. É assim que ocorre a primeira lei da termodinâmica, aonde a gente vai pegar algo e transformar em outra, né, em outra energia. Então, você tem uma molécula de glicose que vai ser transformada em duas moléculas de piruvato. Esse processo ocorre no citoplasma celular e é a primeira etapa da respiração celular, podendo acontecer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Por quê, Renato? Porque o oxigênio não vai atuar, a molécula de oxigênio que nós utilizamos no processo respiratório não vai atuar em nenhuma das etapas da glicólise. Lembre, caiu na prova em vestibular, há necessidade de oxigênio na glicólise? Não. A glicólise é considerada por alguns autores um processo anaeróbico, quer dizer, não precisa de oxigênio. Ah, Renato, mas muitas pessoas dizem que é um processo aeróbico, que necessita do oxigênio. Não, não há necessidade diretamente do oxigênio, e nem também diretamente. Todos os 10 processos ocorrem sem a presença do oxigênio. E aí a gente precisa lembrar que ela é dividida, né, em etapas. Essas etapas nós chamamos ela de duas fases. Uma dessas fases é a chamada fase de investimento, aonde vai gastar duas moléculas de ATP, que é uma molécula extremamente energética ou rica em elétrons, certo? Principalmente em elétron de fosfato. E aí você tem, né, uma fase geradora de energia, que é quando ela vai pegar a sua molécula de 6 carbono, vai quebrar em duas moléculas a partir da sexta reação metabólica e vai começar a produzir energia. Ela vai investir 2 ATP e no final vai gerar 4. Aí você diz assim, ah, Renato, gastei R$ 2, mas apurei 4. Estou com quanto de lucro? 2. Então, ela tem uma efetividade energética, nem tanto. Se você olhar a questão financeira, quem investe R$ 2 e apura 4, não é tão grande o valor financeiramente. Isso se vale quando se considera energeticamente. Só que esse processo não ocorre só uma vez, ocorre milhares e milhares de vezes no nosso corpo, então vai produzir ali centenas e centenas de ATP através da via glicolítica. E aí, ela no final vai formar 4 ATP, e em especial também uma molécula reduzida, certo? Que é o caso, uma molécula oxidada, que é o caso do NADH, certo? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, só para vocês terem ideia, mais ou menos aqui da estrutura. Aqui você vê aqui, ó, o que eu falei para vocês. Ela vai iniciar com uma molécula de 6 carbono, né? Essa etapa aqui vai ser 5 etapas, vai ocorrer principalmente aqui o investimento de ATP. Você tem duas moléculas extremamente reduzida, e aí ela vai se transformar em uma molécula oxidada, certo? A partir daí que você tem esse investimento, ela vai quebrar essa molécula em duas moléculas de 3 carbono, e cada uma dessas moléculas vão ser reaproveitadas. Então, você tem aqui, ó, uma molécula que é oxidada, ela vai ser reduzida. Então, você vai formar aqui 2 na DH
e 2 ATPs, certo? Desculpe, 4 ATPs. Então, você vai terminar esse processo aqui de 10 reações com 2 moléculas de piruvato, certo? 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Aí você me pergunta assim, Renato, para que é que o corpo faz tudo isso? Primeiro, o ATP é a nossa moeda energética. Quando você vai no comércio, certo? Eu estou falando em comércio que não trabalha com fiado ou algo do tipo. Você chega no comércio, o comércio só lhe vende se você pagar, seja no cartão, que é uma forma de pagamento, ou seja no dinheiro físico. Então é o seguinte, dentro do nosso corpo, essas reações só vão ocorrer quando eu pago. E para que eu possa pagar, eu vou utilizar, além de enzimas, que vão ser as responsáveis por fazer a quebra ou a união dessas moléculas, eu vou precisar usar moléculas energéticas. Então, você vai perceber aqui o seguinte, ó. Estão vendo esse pezinho aqui? Isso aqui é um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico, ele é rico em elétrons, certo? Ao entrar dentro da via metabólica, juntamente com o NAD+, ele vai ser reduzido, certo? E ao ser reduzido, essa molécula aqui fica extremamente energética. Ela vai ser reaproveitada em uma outra etapa, que eu vou mostrar mais na frente, assim como também o ATP, que é uma outra molécula energética. Quando se vai fazer comparação, isso quem vai fazer a química, né? Se eu não me engano, ela usa aquela expressão kilojoule, né? Que vai verificar a quantidade de energia que cada molécula dá. O ATP não é tão rico energeticamente como essas moléculas, né, de NADH, certo? Então, aqui nessa fase aqui, essa primeira fase aqui é uma fase que nós investimos, que nós gastamos, para no final nós produzirmos 2 moléculas reduzidas de NADH e 2 moléculas reduzidas de ATP. Ou, desculpe, 4 moléculas reduzidas de ATP. Ok? Vamos para o segundo processo. O ciclo de Krebs, ele é interessante, sabe? Após a finalização da via glicolítica, o corpo vai produzir, como eu falei para vocês, 2 moléculas de piruvato. São elas 3 carbonos, certo? Essas moléculas de 3 carbonos, elas vão iniciar um outro processo chamado ciclo de Krebs, certo? O que é o ciclo de Krebs? Nada mais é do que um processo de 8 reações metabólicas. Vai começar aqui com a união do citrato, você tem o cis acotinato, e aí são nomes que, lógico, seria interessante a gente aprender, mas depois você pode olhar nesse slide, certo? Mas que você possa entender a questão aqui na ideia de formação de moléculas. Então, sim, ela vai começar, né? Vai pegar aquele piruvato, mas aí, ó, antes dele pegar essas 3 moléculas de piruvato, esse processo aqui que ocorreu lá no citoplasma vai precisar entrar dentro de uma organela. Essa organela, nós chamamos ela de mitocôndria. É uma organela que advém da nossa mãe, né? A gente só tem organela mitocôndria na nossa mãe, porque as mitocôndrias do nosso pai, elas se perdem no momento da fecundação, porque o que tem mitocôndria é a cauda do espermatozoide e não o pronúcleo masculino. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo feminino, né, essa fecundação ocorre e aí o rabo, né, ou o flagelo do espermatozoide, ele é perdido. Ele não adentra, né, no óvulo da mulher, ou no ovócito da mulher. E aí, quando há essa união do tanto pronúcleo feminino e masculino, nós só vamos ter mitocôndria feminina. Então, a mitocôndria, ela tem uma função extremamente responsável, que é a questão aqui do ciclo de Krebs, que é onde vai ocorrer lá no núcleo, né, no centro do ciclo de Krebs, ou da mitocôndria, ali principalmente após a sua segunda membrana, nós vamos ter
A mitocôndria vai ter duas membranas, uma membrana plasmática principal e uma outra membrana interna, que vai ser importante para o outro processo metabólico, para outra via. Nesse momento, acontece o adentramento do piruvato na mitocôndria, só que antes dele entrar, vai acontecer um processo, né, onde o piruvato vai se transformar em acetilcoenzima A. Essa molécula de acetilcoenzima A é uma molécula que vai ter só 2 carbonos. Então, aqui nessa primeira reação metabólica, há a formação de gás carbônico. Então, lembre, aqui nós não vamos precisar do oxigênio diretamente, mas vamos precisar dele indiretamente. Por quê? Porque na terceira etapa, na CTE, que é a cadeia transportadora de elétron, ou fosforilação oxidativa, essa etapa vai oxidar inúmeras moléculas que vai fazer com que ela volte para o ciclo de Krebs. Por quê? Porque o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria. Já a CTE ocorre entre a membrana interna e a região intermembrana da mitocôndria, que vai estar ali no espaço da membrana interna com a membrana externa. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: você vai perceber aqui que há a formação de algumas moléculas. São elas, o NADH+, certo? Ó, o NADH+, o CO2, o FADH e o NADH. Então, assim como temos na via glicolítica, o ciclo de Krebs ele vai ter algumas etapas. Essas etapas são 4 etapas que a gente pode aqui detalhar com mais cuidado, né? Onde você vai ter, sim, fase de investimento, que você vai utilizar algumas moléculas, elas estão oxidadas e precisam ser reduzidas, ou o contrário, elas estão reduzidas e precisam ser oxidadas, e aí vão formar outras moléculas. É aí onde a gente vai ter a nossa formação, né, principalmente o nosso gás carbônico, que é o que nós liberamos após a nossa respiração. Então, preste atenção. A primeira lei da termodinâmica vai dizer que nós não criamos nada, nós apenas transformamos. Então, nós iremos transformar os carbonos que advêm da glicose, que são 6, e vão ser liberados um a um no gás carbônico. Então, nós vamos ter o primeiro que vai ser liberado na transformação do piruvato para o acetilcoenzima A, que é uma molécula de 3 carbonos e começa a ser de 2, e aqui você vai ter o oxalacetato, certo? Que é uma molécula de 5 carbonos, certo? Ou só ver aqui um negócio aqui, oxalacetato. Se são 5 ou 4, mas se eu não me engano são 5. Oxalacetato. Só um minuto, ele é 4 carbonos. Desculpa aí. Então, você vai ter uma molécula de 4 carbonos que vai se unir com a molécula de 2 carbonos para novamente voltar a 6 carbonos. Certo? Preste atenção e aí nós vamos continuar. A primeira coisa que vai ocorrer quando há essa transformação é a formação do citrato. O citrato nada mais é do que a união do oxalacetato juntamente com a acetilcoenzima A. E aí veja aqui uma importância. Ó. Olha a molécula de água fazendo ali a fusão, né, a união da molécula de oxalacetato com acetilcoenzima A. Essa união vai gerar alguns produtos. Esses produtos em especial é o citrato, que é a primeira molécula do ciclo de Krebs. Essa primeira molécula, ela vai ter 6 carbonos na sua composição, e aí você vai ter, ó, perca de água, e você vai transformar essa molécula em uma molécula de cis, né? Você vai modificar a posição de algumas moléculas. Para que há essa modificação?
Essa modificação vai ocorrer, né, no caso aqui, para nos ajustes seguintes você perder algumas moléculas para formar outros compostos orgânicos. Então, o acetilcoenzima A, ele vai se unir ao oxalocetato, formando o citrato, um ácido com 3 grupos carboxila, daí o nome do ciclo, né, do ácido tricarboxilo. Em seguida, nós vamos ter as reações de isomerização e descarboxilação, que é quando vai ter a perca de carbono. O citrato passa por uma série de reações, incluindo isomerização, que é mudança de posição, e descarboxilação, que é a perda de carbono. O resultado na formação de outro intermediário. Então, nós vamos ter aqui uma molécula de NADH+ entrando, certo? Uma molécula que está reduzida, e ela, ao entrar, né, reagindo com o isocitrato, ela vai formar uma molécula de NAD, que é uma molécula extremamente rica para receber elétron, certo? Para puxar elétron para si, para unir com outra molécula, certo? E nesse processo vai ter a primeira formação de CO2. Então, você tem uma perca de carbono. Se você tinha uma molécula de 6, ela agora passa a ser de 5, certo? A partir disso, você vai ter novamente um investimento, que aqui você vai pegar, ó, o alfa-cetoglutarato, vai receber, né, uma molécula de NAD+, que vai retirar um hidrogênio da composição e liberar um outro CO2. E aí você tem uma retirada de outro carbono. A molécula que era de 5, agora passa a ser de 4. Então, o succinil coenzima A, que agora é uma molécula de 4, vai receber fosfato na sua composição. Ó. Você vai ter aqui um ADP mais um fosfato inorgânico e vai formar um ATP. Essa formação de ATP é a formação necessária para formar energia. Então, você vai ter outras reações aqui, que no final vai formar, ó, ATP, FAD, ó, FADH, FADH+, e NADH+. Aí, novamente, eu vou fazer aquela pergunta que eu perguntei na via glicolítica. Para que servem essas moléculas? Na frente, você vai entender a importância dessas moléculas. Essas moléculas, certo? Elas vão ser tanto formadas na via glicolítica como no ciclo de Calvin, ou no ciclo de Krebs. Com exceção, o FADH, que vai ser formado exclusivamente no ciclo de Krebs, certo? Então, ó, você vai ter uma outra etapa, que essa dura, ó, a oxidação e a geração de transportadores de elétrons. Durante as etapas subsequentes, ocorre a oxidação, que gera o NADH e o FADH, além de uma molécula de ATP, certo? Como eu falei para vocês, isso aqui não ocorre só uma vez, acontece centenas e centenas de vezes dentro da nossa mitocôndria, até porque nós não temos uma só mitocôndria, todas as células que nós temos mitocôndria, elas vão fazer isso, certo? E o que eu quero dizer para vocês é que esse ciclo ele vai ocorrer em 8 reações metabólicas, vai ocorrer dentro da mitocôndria e ele vai formar principalmente ali CO2, 2 moléculas de CO2, ATP e 2 moléculas reduzidas de NADH e FADH. Ok? Alguma dúvida? Pessoal, estou indo ligeiro, estou falando coisa que vocês não entendem e tal. Digam ou se calem para sempre. Alguém quer comentar alguma coisa e tal? Alguém quer comentar no chat? Eu estou vendo aqui no chat. Manuel, Paulo, deixa eu ver quem está aqui mais. De aluno. Alguma mãe ou pai que aqui está presente? Ninguém quer comentar? Prometo a vocês que eu não mordo.
Então, vamos lá. Então, nós terminamos a segunda etapa, então nós temos aqui a via glicolítica que vai ocorrer, né, em 10 etapas químicas. Ela é dividida em dois momentos: o momento de investimento, onde nós vamos gastar as moléculas de ATP, e o segundo momento, que é o momento de geração de energia. Minha primeira aula, mas tá boa, sou mãe da Michele. Olha aí, Michele do segundo E. É isso? É a Rayan Mota. Rayan Mota, show. Pronto. E aí nós vamos ter, né, a segunda etapa, né, a segunda via metabólica, que é o ciclo de Krebs. É a Michele. E aí, né, nós vamos ter esse processo que vai ocorrer em 8 reações químicas, certo? Nós podemos dizer que ocorre em 4 etapas. Essas etapas vão formar ali, como eu falei para vocês, moléculas de FAD e NADH, que são moléculas reduzidas extremamente rica em moléculas que doam elétron, né? E nós vamos ter também a formação de ATP, que é uma molécula energética que pode ser utilizada para outras reações metabólicas, tá certo? O ciclo se fecha com a regeneração do oxalacetato, permitindo que o ciclo reconheça. Então, vamos lá, ó. Comecei aqui, ó, 4 moléculas, uni com acetilcoenzima A, 6. Perdi uma molécula, 5. Perdi 2 moléculas, 4. Então, a partir daqui, todo mundo aqui tem 4 moléculas. Tanto o succinilcoenzima A, como o succinato, como o fumarato, como o malato e o oxalacetato. Renato, são só nome feio. Isso. Mas eu não quero que vocês se detenham nesses nomes. Eu quero que vocês se detenham principalmente nas informações que eu falei para vocês. O ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, em outras reações químicas, que vai formar ATP, FADH+, e NADH, e principalmente molécula de ATP. E aí, para finalizar toda essa bagunça, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, preste atenção. Tem muito texto, mas eu quero que vocês se detenham nessa imagem. Por que eu coloquei esses textos? Porque, se eu não me engano, a monitora que está, pode falar isso, se eu não me engano, depois vocês pegam esse PDF, né, e colocam lá no grupo para que eles possam acessar para depois reler o material, é isso? A aula fica gravada e disponível no YouTube. Aí, caso eles queiram rever o conteúdo, e o PDF também fica disponível lá. Show. Então, pronto. Tainara aí avisou a vocês, então, como vocês sabem, tanto o material como a aula vai ficar. Então, bora lá. E aí, o seguinte, quando a gente chega aqui, né, na terceira via metabólica, que é a cadeia transportadora de elétrons, ou a gente pode se dizer CTE, para abreviar esse nome, a gente vai olhar principalmente para essas moléculas aqui. Vocês estão vendo essas bichinhas azulzinhas aqui, ó? Isso aqui são H+, são hidrogênios que vão estar eletricamente, tanto na parte do espaço intermembrana, como eu falei para vocês, ó. Essa membrana aqui é a membrana interna. Aqui você vai ter a matriz mitocondrial, que é onde ocorre, né, no centro da mitocôndria. E aqui, nesse espaço aqui, você vai ter a membrana plasmática da mitocôndria. Então, as moléculas, elas vão ficar passando de um lado para o outro, certo? Para que é que elas fazem isso? Elas vão fazer isso para formar, no final, o ATP. Então, é aqui, certo? É aqui que nós vamos ter uma produção maciça de ATP, que é a nossa moeda energética, certo? A moeda energética, como eu falei para vocês, é o nosso dinheiro, só que o nosso dinheiro químico, certo? As reações do nosso corpo vão ocorrer principalmente com ATP. Então, quero que vocês se detenham nisso, só para vocês entenderem o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês sobre o NAD e o FAD, certo? Essas moléculas que foram oxidadas ou reduzidas, tanto na via glicolítica como no ciclo de Krebs, elas vão ser utilizadas nessas estruturas na CTE. Então, aqui, ó, nós vamos dividir a CTE, ou a fosforilação oxidativa, em 4 complexos, e aí lembrar, ó,
que nós vamos ter o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3, o complexo 4, e nós vamos ter, né, a nossa famosa ATP sintase, que é uma proteína extremamente funcional. Ela é uma proteína que vai estar entre a membrana interna da mitocôndria, que vai estar no espaço intermembrana para a matriz celular, que vai trazer do espaço intermembrana todos os hidrogênios necessários para que eu possa formar a molécula de ATP. Então, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o ATP é a nossa molécula energética? Então, as duas moléculas que foram formadas na via glicolítica, a única molécula que foi formada no ciclo de Krebs, certo? E aqui nós vamos formar inúmeras moléculas. E aí eu quero que vocês se detenham que quando a gente vai fazer o cálculo, principalmente uma glicose, a gente precisa lembrar que a glicose foi quebrada em duas moléculas de piruvato. Então, uma molécula de glicose vai formar 2 ATPs, né? Lá na via glicolítica, eles formam 4, mas nós não gastamos 2, então sobra 2. E cada molécula de piruvato que foi formada na via glicolítica vai ser utilizada no ciclo de Krebs. Então, eu formo um ATP. Mas eu não formei também 2 moléculas de piruvato, então o ciclo de Krebs vai funcionar 2 vezes quando eu considero uma molécula de glicose. Então, eu já chego na terceira etapa com 4 moléculas de ATP. Essas 4 moléculas de ATP vão ser utilizadas para os inúmeros processos metabólicos que nós temos no nosso corpo, certo? E aí eu quero que vocês só prestem atenção nisso aqui, porque é o seguinte, ó. Aqui você vai ter os complexos, o complexo 1, 2, 3 e 4. É aqui que muitos medicamentos vão ser, né, utilizados, tanto para bloquear como para aumentar, certo? A produção. Então, você percebe aqui, ó, que o NADH, né, o NADH+, vai ser utilizado nessa proteína do complexo 1 para fazer a liberação da passagem dos hidrogênios que estão na matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Assim como o FADH, que vai ser utilizado no complexo 2 para fazer, né, a passagem de algumas moléculas específicas. E aí, preste atenção aqui, ó. Essas outras proteínas que vão estar, né, inteiramente dentro da membrana plasmática, que é a ubiquinona, o citrocromo C, elas vão ser responsáveis por carregar, né, algumas outras moléculas até os complexos seguintes. Então, você tem aqui, ó, uma que vai carregar do complexo 1 para o complexo 2, depois a ubiquinona, que vai carregar aqui também do complexo 1 para o complexo 3, desculpa, complexo 3, e você vai ter os citocromos, que vai fazer também, né, esse carregamento de molécula para o complexo 4. E aqui é onde acontece a mágica, certo? A cadeia, ela vai, né, utilizar elétrons provenientes das moléculas do NADH e do FADH, e aí essas etapas foram produzidas na respiração anterior, são transferidas através de uma série de complexos proteicos na membrana interna da mitocôndria. E aí onde ocorre a quimiosmose, que nada mais é do que a energia liberada durante o transporte de elétrons é usada para bombear prótons do interior da membrana para o espaço intermembrana, criando um gradiente de prótons. Ou seja, nós vamos dar uma estabilidade no corpo. Essa estabilidade é dada graças a essas moléculas que foram produzidas nas etapas anteriores. No final, a força motriz gerada pelo gradiente de prótons, ou seja, essa composição que vai estar aqui se associando com a ATP sintase, ela vai ser utilizada na enzima ATP citada para sintetizar ATP, ou seja, para formar moléculas energéticas chamadas ATP.
E como eu falei para vocês, assim como nas outras etapas, nós não temos apenas um ATP, nós não temos apenas um ATP sintase, nós temos centenas de milhares de ATP sintase espalhados nas nossas mitocôndrias. Então, nós não produzimos somente um ATP, nós produzimos centenas de ATP que vão ser utilizados. E aí, o ATP é formado e liberado, né, o nosso fosfato inorgânico. Eu estou dando aula. É a minha bebê que está aqui do lado. E aí, ó, a fosforilação oxidativa é a etapa final da respiração celular, onde a energia liberada durante a oxidação de molécula orgânica é utilizada para produzir ATP. ATP, né, como o nome já diz, é adenosina trifosfato, a principal molécula de energia das células. Esse processo ocorre na membrana interna da mitocôndria e envolve dois componentes principais, a cadeia de transporte elétron e a quimiosmose. Ok? E aí, como eu falei para vocês, eu quero falar um pouco sobre a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Ela nada mais é de que uma reação oposta àquilo que a glicólise é. Então, a glicose não vai utilizar glicose, a glicólise utiliza a glicose, a gliconeogênese vai produzir glicose a partir de outros compostos orgânicos. E aí percebam o que é interessante aqui, porque é o seguinte, a glicólise, ela vai começar a partir da presença da glicose. A gliconeogênese não vai precisar de glicose para começar. Por quê? Porque a função principal dela é pegar outros compostos moleculares e transformar em glicose. Então, você tem aqui, ó, a gliconeogênese é o oposto da glicólise e ocorre principalmente no fígado, com uma pequena contribuição dos rins. Ela é importante, né, principalmente quando o corpo precisa de energia e não há glicose suficiente disponível a partir dos alimentos. A gliconeogênese entra em ação para fornecer glicose para os tecidos que dependem dela, como o cérebro e as hemácias. Eu coloquei aqui uma atividade que é o ciclismo. O ciclismo é uma atividade intensa e muitas vezes ele gera a famosa cãibra pelo fato de você não ter, né, principalmente ali, energia nos seus músculos e você vai precisar utilizar outros compostos químicos. Esses compostos químicos vai fazer rompimentos de fibras musculares pela utilização, né, pela não utilização de glicólise no sangue e vai fazer com que o corpo, né, gere ali a famosa cãibra. Hoje existem estudos que dizem que a cãibra se dá pela a questão da formação do ácido lático. Nós já temos estudo que comprova o contrário, né? Que não é mais o ácido lático que vai fazer a cãibra. A cãibra nada mais é de que um desconforto muscular ou vários rompimentos do músculo, né? Ou micros rompimentos, que vai fazer com que haja esse desconforto. Mas tudo isso se dá pela alta intensidade dos exercícios, que muitas das vezes, por não ter glicose ali para formar ATP, vai utilizar vias alternativas. Uma dessas vias vai ser a gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é o processo metabólico pelo qual o corpo produz glicose a partir de precursores, não carboidratos, como é o caso do aminoácido, o lactato e o glicerol. Nós estamos falando aqui, ó, de proteína, alimentos derivados da carne, do lactato, certo? Alimentos produzidos principalmente no leite, e glicerol, alimentos produto derivado, né, principalmente do lipídio da nossa gordura que nós consumimos. E aí, ó, coloquei outra atividade aqui, que apesar de ser no ar, requer muita força nossa, né, para manipular ali, mas eu quero falar aqui para vocês de alguns precursores. Os aminoácidos, eles são, né, uma molécula extremamente energética. Qual é o porém dele? A função principal dos aminoácidos é formar proteína. Eles fazem parte da cadeia linear da proteína e é utilizado para formar os nossos músculos, né? Então, os nossos músculos são formados por proteína. Só os músculos, Renato? Não.
A maioria do nosso corpo é formada por proteína. As proteínas têm uma função enzimática e tem função estrutural. As funções estruturais são as funções, né, que nós temos na formação, tanto do músculo, como de pelos, células e outros mais. E é o seguinte, os aminoácidos vão ser a unidade funcional das proteínas. Então, quando você pega uma proteína, como é o caso deixa eu ver aqui acho que a hemoglobina, que é uma proteína do sangue, uma célula do sangue, se eu não me engano, deixa eu me lembrar, a hemoglobina, que é uma proteína do sangue, ela é formada por inúmeras cadeias de aminoácidos, se não me engano, ou ela faz parte da segunda ou da terceira estrutura das proteínas, né? Ela é uma estrutura terciária ou quaternária, se eu não me engano. Ou segunda, ou terceira, ou quaternária. Mas eu acredito que ela fica entre terceira e quarta ali. Então, você tem outras moléculas de proteínas que são fundamentais para estruturar o nosso corpo. E aí, perceba o seguinte, quem vai para a academia, eu conheço alguns amigos meus que vão para a academia, gostam muito de tomar creatina. A creatina nada mais é do que aminoácido, certo? O aminoácido ele dá energia pelo fato, né, do corpo precisar ali de muita energia estrutural para formar músculo. Então, quanto mais energia, mais aminoácido eu tenho, mais estrutura para formar músculo eu tenho. Então, quando eu tomo mais creatina, mais energia eu tenho para malhar. Qual é o problema disso? É que muitas vezes tomar energia ou tomar creatina não é o suficiente. A creatina ela precisa estar em conjunto com a alimentação balanceada. Então, assim como eu tenho que tomar creatina, eu também tenho que comer carboidrato. Por quê? No momento que eu não consumir açúcar, eu vou precisar usar meios alternativos para me dar energia. Da onde é que eu vou tirar esses meios? Do aminoácido. Então, a gliconeogênese vai utilizar os aminoácidos para formar glicólise, certo? Glicose. Então, a glicose pode ser formada a partir de aminoácidos. O lactato, que é produzido, né, durante o exercício intenso, pode ser convertido em piruvato e esse usado na gliconeogênese. Então, você tem ali, né, o lactato, que é uma molécula, né, que vai ser produzida através do alto exercício intenso, certo? Da produção, né, de exercício que muitas vezes o oxigênio não consegue chegar a tempo. Então, você vai formar essa molécula de lactato que vai ser convertida em piruvato. O piruvato vai entrar onde? Na segunda via metabólica, que é o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs vai utilizar essa molécula de piruvato para, então, dar energia ao nosso corpo, para formar ATP. E aí nós temos, né, o glicerol também, que é liberado através da quebra de gordura, e aí o fígado atua nisso aí com perfeição. Ó, uma coisa que é interessante, o nosso corpo ele vai ter duas reservas. Vai ter o glicogênio, que é uma reserva de amido rápida, e nós vamos ter, né, a gordura, os pneuzinhos ou glicerol, que é uma molécula que vai estar armazenada principalmente aqui no nosso tecido adiposo, certo? Aqui do corpo, aqui da barriga, certo? Esse tecido vai ser rico em lipídio, esse lipídio vai ser quebrado numa urgência, então nós vamos ter uma molécula rica em energia, só que ela vai ser mais demorada. Então, eu utilizo primeiro o glicogênio que está nos músculos do nosso corpo, e depois, caso eu não tenha glicogênio no músculo, eu vou quebrar o meu glicerol, o meu lipídio que eu tenho armazenado no meu tecido adiposo, certo? Então, esse glicerol vai ser quebrado e produzido glicose para que eu possa novamente voltar a produzir, certo? Energia ATP no nosso corpo. E aí vem um caso curioso que eu também não sabia, vi quando eu pesquisei, que é o caso do ácido propionóico. Em ruminantes, que no caso, em animais que comem um alimento, né, vegetais, que precisam jogar para o estômago e depois voltar para a boca novamente, esse ácido graxo volátil é absorvido no rumen, né,
que é uma região ali do trato gastrointestinal desses animais ruminantes, e é um importante percussor na gliconeogênese. Então, quando eles não têm energia, eles vão utilizar, né, esse ácido propionóico, propionóico, né, para transformar em energia no corpo novamente, certo? E aí, para a gente terminar, eu quero utilizar aqui uma frase, né, que diz o seguinte: nossa energia é transmitida através das palavras. A energia é que move o universo. Então, assim como eu falei para vocês, né, o nosso corpo vai ter vários movimentos de energia. Essas energias, né, nós chamamos de vias metabólicas. Ela que vai movimentar o nosso corpo, assim também como vai ter outras energias que vai movimentar alguns outros seres vivos, né? Os animais são muito semelhantes a nós, as plantas vão ter diferenciação, porque ela vai utilizar a energia da fotossíntese, né? Que é outra via metabólica, e, né, o próprio universo vai ter as suas forças, as suas energias interagindo. Então, Douglas, ele diz uma coisa interessante, que a nossa energia ela é transmitida das palavras. Então, falem palavras boas para as pessoas que estão ao seu lado, falem palavras boas para você, e se fortaleçam nisso, tá certo? Então, um forte abraço para vocês. Caso haja alguma dúvida, estou aqui para ajudar vocês. Era isso a minha aula de hoje, e espero que vocês tenham gostado.